Palavra do Senhor na primeira epístola de João, capítulo 2, versos 12 a 14. Já expliquei que eu estou numa série de reflexões. Em um certo sentido tenho pedido desculpas à igreja, porque quando nós vamos trabalhar dessa maneira, não é possível um sermão expositivo, como é a característica de como eu gosto de pregar, e entendo ser um modo mais eficaz de alimentar a igreja. Contudo, quando a gente está revisitando um conjunto de princípios, às vezes você tem que, diríamos assim, sair de um texto ao outro sem ser tão profundo naquele texto e conectar todas essas questões com a vida prática, com o dia a dia, com aquilo que acontece como desafio para nós como igreja. Então, dentro desse desafio, eu tenho saído um pouco do formato convencional, que eu entendo ser muito importante na vida da igreja, e tenho tentado despertar a igreja e a mim mesmo. E quer dizer para os irmãos que, para mim, tem sido algo muito encorajador. Eu estava lendo, nessa semana, o projeto de plantação da Igreja Luz. E vendo os slides, quando eu apresentei o projeto, não havia ainda nenhum culto acontecido. Nós nem sabíamos quem Deus mandaria para que nós pudéssemos ter um grupo base. Mas Deus já tinha dado uma visão e uma estratégia. E quando eu olho para a igreja, anos depois, eu observo que, não obstante as nossas falhas, que são muitas, essa visão, essa estratégia, ela tem se mantido. E a gente vê o fruto disso na vida das pessoas. Então, para mim, revisitar tudo isso tem sido de grande importância. E eu acho que é de grande importância para aqueles que têm construído essa história. Tantos irmãos aqui que são pioneiros, pagaram e continuam pagando um preço muito alto para ver a igreja do Senhor se desenvolver. E tantos outros que Deus tem agregado. Então nós precisamos de unidade, precisamos de um mesmo coração, precisamos de uma mesma visão, precisamos entender o que está por trás das estruturas. Quando a gente fala de candeia, de pequeno grupo, nós não estamos falando simplesmente de uma ferramenta, mas nós estamos falando de algo que tem valores e princípios por trás. Então a minha esperança, a minha expectativa é que ao revisitar isso, a gente fortaleça esse coração em unidade da igreja local. 1 João capítulo 2, versos 12 a 14. É um texto que inclusive eu preguei não faz muito tempo sobre ele. Diz assim a Escritura: Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Eu comecei meu ministério aos 15 anos de idade, numa invasão, numa favela, na cidade de Anápolis. Quando eu cheguei no seminário, eu já era um homem casado, com uma filha, e que já tinha 8 anos de ministério. E até então, o meu ministério havia sido entre comunidades muito pobres, muito carentes, plantando igrejas, cuidando de gente. Nunca havia pastoreado uma grande igreja, porque, como eu disse, a minha característica era plantar comunidades, igrejas em lugares muito pobres. Já havia servido no Mato Grosso do Sul, já havia servido no oeste da Bahia, já havia servido aqui no interior de Goiás, e vim então para estudar. E durante todo o período de estudos, eu desenvolvi um ministério também paralelamente, ou seja, eu não fui um seminarista que ficou só estudando teologia. Enquanto eu estudava, eu também ministrava, trabalhava, e foi um período em que pude também contribuir com a plantação de 2 igrejas. Terminou o seminário, Deus deu uma guinada muito forte no meu estilo de ministério. Eu saí de uma igreja pequena, que eu estava plantando,
e assumi uma igreja que havia sido grande para os padrões presbiterianos. Uma igreja que já tinha tido 1.000 membros, com um perfil socioeconômico diferente daquele que eu havia trabalhado até então. Mas aquela igreja estava no meio de uma crise. E apesar de ter chegado a 1.000 membros, ali frequentando os cultos, nós tínhamos cerca de 150 pessoas naqueles primeiros meses. Muita gente machucada, muita gente ferida. E aquilo então que eu havia aplicado no ministério, em comunidades pobres, em lugares distantes, eu tentei ajustar e adequar naquela igreja que precisava tanto de revitalização. Deus é tão misericordioso e bondoso que a igreja reagiu rapidamente. Muita gente voltando para o Evangelho, pessoas precisando de cura, e de 150 pessoas ali reunidas nos primeiros encontros, logo já éramos 200, depois 250, 300. Só que havia um problema, um grave problema. Eu chegava na segunda-feira, lá tinha um gabinete pastoral bonito, viu gente? Aí tinha uma sala, uma recepção, sempre lotada de pessoas. 12, 13, 14 pessoas. Foi lá que eu acho que eu aprendi a tomar café do jeito que eu tomo hoje, quando eu fico dentro do gabinete pastoral. Porque no gabinete pastoral, se deixar a garrafa lá, ela vai sair de lá vazia. Porque era um, depois outro, depois outro. Naquela época não tinha WhatsApp. Se tivesse, eu acho que eu tinha infartado. Porque não tinha WhatsApp, mas tinha o telefone fixo, já tinha o celular. E enquanto eu estava ali, as pessoas tentando falar comigo, e mais gente para cuidar, mais gente para cuidar, mais gente para cuidar. E eu às vezes saía 10 da noite, 11 da noite para casa, depois de atender tanta gente, cuidar de tanta gente, aconselhar tanta gente. Eu tinha que preparar material para o final de semana. E quando eu olhava então as mensagens, tinha muito torpedo, não tinha WhatsApp, mas tinha muito torpedo. Fulano estava na UTI, a família estava brava porque eu não visitei. Aí eu fazia oração: Senhor, não deixa eu morrer hoje à noite. Porque se morrer, Senhor, amanhã eu tenho um problema. E a chácara estava com problema. E a conta não fechava no final do mês, na tesouraria. E isso, e aquilo outro. E no meio disso tudo, e todo mundo dizia assim: nossa, que bênção, olha como a igreja está bem, a igreja está reagindo, nós estamos voltando a sonhar, começamos reforma, e tanta coisa acontecendo. No meio daquilo tudo, inventaram um churrasco entre pastores. E eu era o pastor mais jovem que estava lá. Eu falei assim: eu vou assar carne para esse povo. E eu lá com os meus dilemas, pensando: meu Deus, como que eu vou resolver isso e isso, essa semana tem que atender isso e aquilo. E servindo os pastores e eles conversando. E o que aconteceu naquela conversa? Cada pastor contava uma história pior do que a outra. Um já começou falando assim: rapaz, por que eu não passei naquele concurso do Brasil há 5 anos atrás? E o outro dizia: eu não aguento mais igreja. E o outro: meus filhos não querem mais saber de igreja. E o outro gemendo porque estava doente, gastrite, dor de cabeça por causa de igreja. E eu pensando no volume de coisas que eu tinha para fazer. O que eu vi naquele momento? Gente do céu, daqui a pouco um deles vira e fala assim: eu sou você amanhã. E eu falei assim: alguma coisa está muito errada. A igreja não pode funcionar assim. Isso não é sustentável. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê a igreja sendo de jeito: Senhor, o que está errado? E eu fiz uma oração a Deus. Falei assim: Senhor, eu não sei muito bem o que dá para a gente fazer, mas eu quero pedir que o Senhor me dê respostas. Porque daqui 30 anos, Senhor, eu não quero estar odiando a igreja. Eu não quero achar que a igreja foi injusta comigo. Eu não quero olhar para a igreja e dizer assim: esse povo quase me matou, esse povo quase me destruiu. Daqui 30 anos, Senhor, eu quero amar a Tua igreja. Eu quero estar apaixonado pelo ministério. Eu quero estar pronto a dar a minha vida por esse povo, se for essa a vontade do Senhor. Mas o que está errado, Senhor? O que está errado? Irmãos, quando eu paro para falar sobre os princípios e valores
que a gente tem tentado construir na vida da igreja, eu quero que os irmãos saibam que essa é a resposta dessa oração. Nós não estamos falando aqui de uma teoria. Quando nós falamos da visão, da missão, como falamos domingo passado, dos valores, e a gente traz isso para a prática da vida da igreja, eu quero dizer para os irmãos que eu acredito profundamente nisso. E sabe o que eu acho que vai acontecer? Esse, por exemplo, tem sido um ano muito difícil para mim, do ponto de vista pessoal, dos desgastes pessoais, das lutas minhas comigo mesmo, da necessidade de renovar a minha própria condição física e assim por diante. Eu, inclusive, achava na adolescência que eu ia morrer com 45. Como eu fiz 46, não tem mais jeito de morrer com 45. Estou livre dessa. Não sei até quando. Mas parece que Deus tem um tempo aí para frente. Não sei quanto tempo. Mas sabe o que eu creio? Eu creio que se eu for pastor mais 15 anos, mais 20 anos pela frente, eu vou estar mais apaixonado pela igreja do que eu sou hoje. Porque hoje eu sou mais apaixonado pela igreja do que naquele dia, naquele churrasco, naquele momento, ou naqueles anos em que o ministério não tinha respostas e nem direção de Deus até então, para saber como lidar com os desafios da comunidade da fé. E tudo isso é possível, não por causa de mim, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Há uma coisa que nós precisamos entender. A igreja do Senhor tem que espelhar o modelo das Escrituras. Nós não somos o que nós queremos. A gente não é conforme o que vem na cabeça da gente, ou conforme simplesmente a tradição que nos foi oferecida. Nós precisamos ser o que a palavra de Deus nos desafia a ser como igreja. E isso envolve muito mais do que programação, isso envolve muito mais do que prédio. É bom ter um lugar gostoso assim para reunir, não é? Quase todo mundo que chega aqui e que conheceu a igreja lá na República do Líbano, fica assim, né? Que é isso, pastor? A igreja é bonita, hein? Que igreja bonita! Aí eu geralmente brinco assim, e isso você não viu o povo é mais bonito que o prédio aqui ainda, né? Gente, eu não ouço nenhum amém. Só tem ovelha bonita, graças a Deus. E aí, o que eu observo, né? Tudo isso é importante, tudo isso tem o seu lugar. Mas igreja é muito, muito, muito mais do que prédio. Igreja é muito mais do que uma tradição religiosa. Igreja é muito mais do que ritos. Inclusive, muito mais do que apenas estar aqui no domingo, uma vez para cultuar o Senhor. Igreja é muito mais do que isso. Então, o que nós precisamos entender sobre a essência da igreja? E nós temos dito nesses domingos, nós temos falado que a vida cristã envolve uma jornada. E a jornada da gente está muito envolvida com a igreja da gente. Porque nós caminhamos, mas não caminhamos sozinhos. Se você conseguisse conversar com os crentes da igreja perseguida, eles têm uma compreensão do valor da igreja que muitas vezes falta para nós. Comece a ler sobre isso. Para eles, a dor deles não poderem se reunir uns com os outros, deles terem que ficar nos subterrâneos dos seus países, de não poder ter a Bíblia na mão. Nós temos quantas Bíblias dentro da nossa casa, meus amados irmãos? Nós temos a possibilidade de mobilidade, nós temos a liberdade de culto, e às vezes a gente perde a dimensão do que isso significa. Nós não fomos feitos para vivermos numa ilha, nós fomos chamados para viver em comunidade. Então a jornada que começa na conversão, agora é uma jornada em família, família da fé. E é uma jornada progressiva, ou deveria ser progressiva. Vou citar aqui uma coisa muito rápida. Aquele modelo de igreja que tem arrebentado com os pastores, isso tem acontecido no Brasil inteiro. Ela tem um modelo que ela acredita.
E geralmente essas igrejas, tanto os seus membros como os seus pastores acreditam o seguinte: o ministério é para alguns. Então você separa alguns do rebanho, não é? Manda para o seminário, para o cara estudar teologia, um monte de coisa lá, tal e coisa. Aí ele volta para ele cumprir o ministério na igreja. E o povo o que que é? Vocês são fraquinhos demais. É ovelhinha, doidinha, sofridinha, não dá para nem fazer tanta fraqueza. Então alguém tem que ser forte por você, alguém tem que ter dons por você, alguém tem que pregar para você, alguém tem que visitar você, alguém tem que servir você, mas não é só você. Não é só você. Outra coisa, a família dele tem que ser perfeita para ser exemplo para você. Os filhos dele precisam ser muito obedientes, porque e se o seu filho vê o filho do cara que tem o ministério? E o filho dele não é lá essas coisas de testemunho. Ah, meu filho vai ficar escandalizado. Lembro de uma irmã que um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de ser pastoreada pelo senhor. Eu falei assim: é mesmo, irmã? E por quê? Porque o senhor é obeso. É mesmo, irmã? Mas a irmã não é obesa? Eu já sentei em cima da irmã uma vez, sem ver. O senhor tem que ser a referência, pastor. O senhor está gordo. Gente, eu posso aqui confessar um pecado? Eu pensei assim na minha cabeça: eu estou gordo com a de gente igual a você, sou infeliz. Que eu chego em casa, quero comer arroz, feijão, macarrão, de tanta ansiedade que você me causa. Mas eu não falei não. Aí ela virou e falou assim: e se o senhor fizer uma bariátrica, eu saio dessa igreja. Aí eu... Porque o senhor fazer uma bariátrica é a declaração de que o senhor não tem a fé que o senhor precisa ter. E nem poder ir no médico fazer um tratamento desse, eu podia, você acredita? Mas eu fui honesto com a irmã. Eu falei para ela assim: minha irmã, eu lamento, mas eu quero dizer para você que você é impastoreável. Mas por que eu sou impastoreável? Porque você quer alguém perfeito. E eu posso até emagrecer, mas se eu emagrecer, eu não vou me tornar uma pessoa perfeita. Você vai ver alguma outra coisa. E se você está dizendo que ninguém pode pastorear você, porque essa pessoa tem algum defeito, você é impastoreável, minha irmã. Pensa nisso. Acho que ela não gostou muito da minha resposta, não. Então existe um modelo que pega você, que foi chamado por Deus para uma jornada espiritual, que foi chamado para ser sacerdote santo de Deus, que foi chamado para ser instrumento de Deus nesse mundo, que foi chamado para viver para a glória de Deus, joga tudo isso em cima de uns poucos e esvazia o seu ministério. E tem muita gente que crê em igreja de jeito. Tem gente que vem aqui e não fica nessa igreja. Sabe por quê? Porque aqui a gente chama assim para o relacionamento. Aqui a gente quer despertar assim as pessoas para o crescimento. E tem gente que quer consumir um produto, que é um culto bem feito, um louvor maravilhoso, um departamento infantil que cuide bem dos seus filhos. E qual relacionamento com o reino de Deus? Nenhum. Quantas pessoas essa igreja já falou assim: não volte aqui se você pensa assim? Nunca falamos e nunca vamos falar. Nós vamos amar você, cuidar de você, caminhar com você até onde der. Mas que você vai se sentir muito incomodado, vai se sentir muito incomodado, porque nós vamos bater na tecla. Porque a nossa visão é o nosso coração. Agora tem um outro modelo, muito comum também, que é o seguinte: descobrir os dons das pessoas. Então, tipo assim, o ministério não pode ser só de uma pessoa. Então a gente tem que descobrir onde a pessoa pode servir. Ela tem dons, tem talentos. Aí a gente começa a caçar os dons e talentos. Nossa, fulano é bom para o louvor, Beltrano é bom com as crianças, e fulano tem um sorriso bonito, vamos pôr na recepção.
Dona Meire cozinha, que é uma beleza. Ó, pronto, é lá na cozinha, e a gente começa a catar as pessoas, distribuí-las com os dons, e aí alguns descobriram que células têm um poder multiplicador, ó, tremendo. Então o que a gente faz? Pega os dons, pega os talentos e dá tarefa, dá tarefa, dá tarefa, dá tarefa. E o que tem acontecido em muitas igrejas? As pessoas então agora estão servindo, diferente daquele modelo tradicional? Sim, mas elas estão exauridas. E detalhe, muitas estão feridas, porque você começa a pegar alguém que é filhinho, e dizer para ele: fulano, você é uma bênção, Deus quer te usar. E aí pega o filhinho e põe para fazer o quê? Cuidar de outros filhinhos. E aí a brigaiada começa. Já pensou para um menino de 4 anos falar assim: vai cuidar do seu irmão de 2 e do outro de 1, e solta. O que acontece quando você chegar no final do dia em casa? Casa limpinha, os meninos lavadinhos, harmonia no lar. Não, briga, discórdia, menino que bateu no outro. Isso na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Então, simplesmente também despertar as pessoas para elas servirem não é o suficiente. O que então é bíblico, gente? O que a Bíblia nos aponta? Nos aponta o ambiente de uma família. A igreja é como uma família. A igreja precisa ser um ambiente onde pais cuidam de filhinhos e onde jovens dão uma dinâmica para a vida dessa igreja, porque eles são fortes. Eles já não são como os filhinhos, que precisam trocar as fraldas, que precisam de alguém para lhes dar banho, que precisam de cuidados tão próximos. Já são jovens. No máximo a gente fala assim: você escovou o dente? Isso ainda pai faz, né? A mãe faz com o jovem, né? Você faz, Marco Túlio? Fez tarefa, menino? Mas já pensou o Marco Túlio? Fala assim: oh, vem cá, bebê Mateus, um homem desse tamanho. Vou te dar banhozinho antes de você mimir. Mateus vai ficar revoltado. Por quê? Porque ele é um jovem. A Alice, irmãos, tem 3 anos. Tem gente que chega e fala com ela assim: oi, bebê. Ela fecha a cara e fala assim: bebê não, menina. Então existem as fases. A igreja tem filhinhos. Olha o que o texto diz: filhinhos precisam de quê? Filhinhos precisam saber que Deus perdoou os pecados deles e que eles são amados. Mas aí você tem jovens na fé. Não estou falando agora de cronologia, no sentido físico não e mental, estou falando na fé. Você tem gente que já cresceu, pode assumir tarefas mais empreendedoras, pode contribuir mais com a vida da igreja, pode ser útil no reino, nos lugares onde está plantado pela cidade. E a igreja precisa de pais e mães espirituais, gente que investe nas gerações novas, de novos cristãos. Para quê? Não é só para todo mundo fazer coisas para Deus, não. Para a gente ter identidade. Para a gente ter noção de quem nós somos e por que somos. E para nós sabermos o porquê nós fazemos o que fazemos. Não simplesmente fazer como se fôssemos uma máquina, uma engrenagem, mas fazemos porque sabemos quem somos, e sabendo quem somos, nós temos uma identidade em Deus. Isso é muito poderoso, mas uma igreja só vive isso se ela tiver pais e mães espirituais, tiver gente com gás, com força, com base bíblica, e tiver também bebês na fé. Vocês já viram o que um bebê faz dentro de uma casa? A alegria, dá trabalho, chora de madrugada, tem dor de ouvido, pega tudo quanto é virose, mas está
todo mundo babando, todo mundo feliz, todo mundo alegre, porque tem um bebê. Uma das coisas mais extraordinárias é uma igreja onde tem gente nova na fé, gente que acabou de aceitar Jesus. Hoje eu estava conversando com uma líder nossa, e ela estava falando para mim o tanto que uma pessoa nova na fé, que está no crescimento integral, está desafiando a vida dela, motivando o coração dela, porque os bebês na fé fazem isso. Trazem alegria para a igreja. Então nós temos que ser uma igreja que equipa, que capacita, que ama as pessoas mais do que aquilo que elas podem oferecer. As pessoas podem oferecer muito, mas nós precisamos amar as pessoas mais do que os dons e talentos que elas têm, mais do que a influência que elas têm, mais do que o dinheiro que elas têm, mais do que a inteligência que elas têm. Nós precisamos amá-las em Jesus e ajudá-las a crescerem. Não há problema onde você está, o problema não é onde você está. Talvez você é bebê, uma criança, recém-nascida na fé. A Bíblia fala sobre isso. Você vai lá, por exemplo, a 1 Pedro, olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então quem precisa de leite, tem que tomar leite espiritual, leite para fortalecer, crescer em Jesus. Isso não é ruim. Inclusive aproveita, porque do mesmo jeito que a infância biológica é curta, a infância na fé também tem que ser. Você quer ver? Enquanto aqui 1 Pedro está dizendo, como criança recém-nascida, busque esse leite espiritual, aí você abre lá em Hebreus 5, o autor já está dando uma dura em gente que está tomando leite ainda. Olha que coisa interessante. Hebreus 5, a partir do verso 11. Quanto a isso, ele havia falado sobre o sacerdócio de Jesus. Aí ele diz assim, quanto a isso temos muito mais que dizer, coisas difíceis de explicar. Ou seja, existem verdades bíblicas complexas. Alguém fala assim, o evangelho é simples, e é simples mesmo. O ensinamento bíblico em torno do evangelho é simples, não é não. Não é não. A palavra de Deus tem leite espiritual, mas a palavra de Deus também tem picanha. A palavra de Deus tem feijoada. A palavra de Deus tem costela. A palavra de Deus tem peixe com espinho, você tem que saber comer, porque ela é profunda. Aí o que acontece? Você se converteu, começou a sua jornada de vida cristã, vão passando os anos, e os anos, e os anos até lá. Alguém chega com a papinha para você, você... Não. Olha o que o autor diz aqui. Eu tinha coisa mais pesada para dizer para vocês, mas vocês se tornaram lentos para aprender, embora a essa altura já devessem ser mestres. Ou seja, ele está dizendo aqui para quem ele está escrevendo, vocês deveriam ser, usando a linguagem de João, pais. A essa altura, vocês deviam estar instruindo os demais, mas vocês estão lentos para aprender. Precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido, quando já deviam ser mestres. Então nós temos que viver uma jornada de crescimento. Nós não podemos estagnar no tempo. Paulo fala a mesma coisa em 1 Coríntios 3. Nos primeiros versos, ele diz assim, eu queria falar com vocês como agente espiritual, mas eu estou tendo que dar leite, porque vocês não cresceram. Então, há uma jornada.
Não há problema se eu sou bebê, se eu sou bebê na fé, se eu sou recém-convertido, o que a Bíblia também chama de neófito. Eu preciso de leite, eu preciso de maiores cuidados. Mas se eu já estou na adolescência da vida cristã, eu preciso de espaço, eu preciso de gastar minha energia. Se eu sou um jovem na vida cristã, eu não tenho tanta maturidade, mas eu já posso contribuir muito com o ministério do reino de Deus, porque eu também não sou mais criancinha daquele jeito, eu consigo atravessar a rua. Eu sei o que é o semáforo. Eu já não me escandalizo com qualquer coisa. E se um dia eu fui jovem na fé, agora eu preciso ser pai. Você, minha irmã, precisa ser mãe. Porque tem gente chegando que precisa ser cuidada. E quando a igreja vive esse ciclo, a igreja não massacra ninguém, não destrói ninguém. Pelo contrário, é um ambiente acolhedor de crescimento, de desenvolvimento da fé e do evangelho. Veja o quanto precisamos da igreja. Eu quero citar esse último texto. Efésios capítulo 4, a gente tem aqui uma analogia muito interessante. O autor tinha acabado de falar que a gente não deve ser mais como criança levado para todo lado por qualquer onda e qualquer vento de doutrina. Aí no verso 15 ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós somos chamados a crescer. Em que dimensão? Em todas as dimensões que envolvem a fé. Mas para isso acontecer, que ambiente nós precisamos? Veja o verso 16. Dele, ou seja, Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Em outras palavras, para que haja crescimento em tudo, vivendo a verdade e o amor naquele que é a cabeça, Cristo, o corpo precisa funcionar como um organismo vivo, um sistema onde cada um tem o seu papel. Chamou muita atenção anos atrás, quando nós tivemos a visita do reverendo Terry Geiger, que naquela época era responsável pelos projetos de plantação da igreja Redeemer no mundo. E visitando a nossa igreja, ele disse o seguinte: nós precisamos que a igreja seja um ecossistema do evangelho. Em outras palavras, que tudo que a igreja faça, que tudo que a igreja desenvolva, seja na centralidade do evangelho, como um sistema vivo, que potencializa o crescimento das pessoas, que ajuda as pessoas a irem para a frente, que contribui para que as pessoas estejam centradas em Deus, centradas em Cristo, crescendo nele, para a glória dele. A igreja precisa ser esse ambiente. Como a nossa casa precisa ser um ambiente de segurança, de equilíbrio, de crescimento. Quando nós não estamos oferecendo um lar assim, o que nós precisamos? De ajuda. Porque o nosso lar deve ser assim. Um ambiente que os nossos filhos possam crescer e se desenvolver para a glória de Deus. E a igreja precisa ser assim, um ambiente em que as pessoas possam crescer, potencializando quem elas são, tendo identidade em Deus e servindo a Deus para a glória do nome dele. Isso é o que precisa ser a igreja. Então, quando nós olhamos para esta igreja, como esta igreja tem tentado, às vezes com muita dificuldade, muitas e muitas vezes errando, mas tem tentado ser uma comunidade onde filhinhos estão crescendo, onde jovens na fé têm espaço para exercerem com a energia que eles têm, aquilo que Deus está chamando eles para exercerem, um lugar de pais e mães espirituais. Como que a gente tem tentado viver isso aqui na nossa igreja local? Eu queria então mostrar algumas coisas bem rápidas para vocês através de uns slides que eu separei aí. Coloquem aí para mim, por favor, os slides que eu enviei. Eu vou tentar ser bem sucinto.
Como você viu, você pode conversar com muitas pessoas sobre essas realidades, essas estruturas aqui da igreja. Certo? Pode pôr o próximo slide. Semana passada nós falamos da visão e da missão da igreja. A missão de cumprir de maneira integral a grande comissão de Jesus que nos ordena fazer discípulos de todas as nações. E a visão de que nós precisamos ser uma comunidade de cristãos que adora, ama, discipula, serve e proclama em fidelidade as Escrituras. Qual é o nosso alvo então? Alcançar pessoas, família, a comunidade e a sociedade de um modo geral. Ninguém tem uma resposta melhor para o Brasil do que a igreja. Vou repetir. Ninguém tem uma resposta melhor para o Brasil do que a igreja. E a igreja tem para o Brasil o que o Brasil precisa. A igreja tem para o Brasil o que o Brasil precisa, desde que a igreja esteja centrada em Cristo. Porque também não é a igreja em qualquer condição, é uma igreja centrada em Jesus. Depois eu vou ver se dá tempo de eu contar uma historinha do que aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, como que a igreja foi o instrumento. Quando você ouve falar de todo o desenvolvimento tecnológico de um país que há 50 anos atrás estava arrasado. Toda vez que você vai comer lá na Coreia do Sul, a primeira coisa que você serve é sopa, bem aguada. Geralmente tem umas plantinhas assim no meio daquela água com pimenta. Eu pergunto, de onde que veio esse costume de vocês? Veio da guerra. Que as pessoas não tinham que comer, então faziam o quê? Jogava pimenta na água, pegava um matinho no chão, misturava, dá para o menino para ele aguentar a fome. Foi uma coisa que aconteceu tanto, que incorporou a culinária. Então, toda vez que você vai comer, tem aquele caldinho, né? Uma plantinha de cá, outra de lá, um cogumelozinho, um negócio mais ou menos assim. Né? Então, depois eu conto o que aconteceu. A partir daí, então, a gente tem uma estratégia de ministério para gerar pais e mães espirituais, para potencializar o papel dos jovens na fé, para cuidar dos filhinhos que Deus vai dando, e isso envolve discipulado, candeias, os cultos. Nós não temos dificuldade em ser uma igreja mais contemporânea, em termos de ambiente. Igual o pessoal no século XVI gostava de órgão de tubos. A gente gosta de uma guitarra, de um contrabaixo. Se tivesse um órgão de tubos e alguém soubesse tocar, até que a gente usava também, mas não tem. Alguém sabe aí tocar órgão de tubos? É um negócio tão legal que, por exemplo, tem uma igreja lá em São Paulo que virou ponto turístico. A igreja não tem ninguém frequentando quase, mas é um ponto turístico que tem um órgão de tubo lá, né, de 1800 Guaraná de rolha. Então ele não tem dificuldade. Pastor, aqui é a igreja presbiteriana mesmo, com teto preto. Você tem alguma discriminação com a cor do teto? O teto é preto, mas a parede... Que cor que é essa aqui, Raquel? Que eu nem sei. Hã? Papel... Olha, gente, um negócio chique, hein, Raquel? Cor... Papel picado. Não, vou falar até no plural, fica mais bonito ainda. Papéis picados. É a cor que está aí. Ó. Né? Mas o culto tem que ser centrado na palavra, irmãos. A gente não abre mão disso aqui, não. Centrado na palavra. Alimento para o povo. Missões. A igreja está envolvida em missões, ministérios. E olha que coisa interessante quando a gente fala de ministérios, que eu vou fazer só esse comentário. Existem ministérios que, inclusive, os filhinhos podem servir. Acho que uma das últimas pessoas que nós batizamos aqui foi o César. O César deu testemunho aqui de como ele se converteu. E o César, esses dias eu estava olhando, ele estava lá na recepção. Não dá para chamar o César aqui para pregar. Ele é filhinho, recém-convertido, mas ele consegue receber as pessoas. Aí outro dia eu chego lá na cozinha da igreja, está lá o César. Uma vez no mês, uma vez a quase 2 meses. Servindo. Então a igreja tem muitas frentes de trabalho. Cadê a Ana Carla? Ana Carla, eu quero que você venha aqui, rapidinho, por favor. Cadê o Fred? Vem aqui também. Fred, por favor.
Eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir. Você tem que procurar um desses dois aqui, ó. Agora, preste atenção, nós não vamos te dar liderança, você pode ser carismático tanto que for, uma pessoa legal tanto que for, ter dons o tanto que for, ser filhinho na fé, nós não vamos dar liderança para você. Sabe por quê? Porque nós amamos você. Porque se nós dermos liderança para você, nós vamos atrapalhar a sua vida cristã. Não é por causa da igreja, não, porque seus dons ajudam muito a igreja, mas é por causa da sua vida. Antes de te dar liderança, nós precisamos te ajudar a crescer, a amadurecer na fé. Aí vai chegar o tempo. Agora, eu quero servir em algum lugar. Eu já tenho uma certa maturidade cristã. Onde que eu posso servir? Eu estou começando agora. Onde que eu posso servir? Fala com esses irmãos. Está aqui a gestão de integração da igreja, que é o pastor Fred. Está aqui a Ana Carla, que nos ajuda a coordenar os ministérios. Ela vai te conectar com o ministério que você pode servir. Obrigado, irmãos. Mas eu quero destacar duas questões muito importantes para a gente terminar. Por favor, o próximo slide. O que é então discipulado? E o discipulado, irmãos, primeiro, sabe, é uma jornada de vida, nossa jornada com Jesus. Mas como a igreja te ajuda, você sendo discípulo, a crescer nessa jornada? Então a igreja pensa, trabalha, investe, se empenha para oferecer caminhos de crescimento para aqueles que estão aqui conosco. Vamos ver então o próximo slide, vocês vão entender. Então, por exemplo, alguém chega aqui, chega machucado, chega meio arrebentado, a agenda está complicada, o que a gente fala? Vem na segunda-feira no Encontro para a Nova Vida. Isso aqui nós vamos democratizar, nós vamos preparar a igreja para a maioria de nós ser capaz de ter encontros assim onde nós estivermos, as pessoas não terem que vir aqui. Porque você está lá onde as pessoas estão precisando do Evangelho. Então você pode levar isso. Nós vamos preparar a igreja. Mas muitas vezes nós estamos convidando as pessoas a partir desse primeiro passo. 4 semanas de caminhada. Olha, eu quero conhecer mais, eu quero crescer mais. O que a gente utiliza? Crescimento integral. Eu tenho que ficar olhando para o relógio, porque toda hora me vem uma história na cabeça e me dá vontade de contar, viu, gente? Agora mesmo eu falei assim, crescimento integral. Nossa, eu tinha que contar como que nasceu o crescimento integral, mas não vou contar hoje não. Fica para uma próxima. Só pode dizer que em 2 noites eu escrevi esse material. Claro que ele foi sendo aperfeiçoado depois. E eu chorava enquanto eu ia escrevendo. Porque eu pensava assim, Deus, por que alguém não fez isso comigo lá no início da minha vida cristã? Tinha feito uma diferença tão grande, Deus. E ao mesmo tempo que eu falava isso para mim, eu dizia, oh Deus, obrigado. O Senhor está dando essas ferramentas para a gente investir na vida das pessoas, entende? Então era aquele sentimento meio misto, de gratidão, porque a gente está vendo a igreja poder fazer isso, mas de tristeza, porque eu, Jean, não havia recebido isso na minha carreira de vida cristã. E aí a gente caminha com as pessoas num crescimento para a maturidade, e isso pode levar de 1 a 3 anos. É o que a gente chama de life on life. Quando a gente fala assim, discipulado life on life, o que é? É uma caminhada onde um discípulo mais maduro vai ajudar os discípulos que querem crescer a olharem para Jesus, a focarem em Jesus. Eu costumo dizer que eu não tenho discípulos. Alguns lugares por aí o pessoal vai fazendo discipulado, aí eles falam assim, é porque o meu discípulo, eu falei isso hoje para ele, a minha discípula, eu digo, eu não tenho discípulos. Eu sou um discípulo. Porque se eu tenho discípulos, eu sou o mestre. O discípulo segue a quem? O mestre. Se eu falo, esse é o meu discípulo, o que eu sou dele? Então, todo lugar que eu vou no Brasil falar discipulado, tem gente que fica arrepiada. Teve uma pessoa que disse assim, quando o senhor falou discipulado, me deu vontade de correr para fora da igreja. Eu falei assim, não, mas deixa eu ver o que esse homem vai falar. Sabe por quê? Porque em muito lugar discipulado é sistema de controle da vida dos outros. Eu sou autoridade espiritual sobre você. Então, para você sair desse emprego e para o outro, sou eu que tenho que falar, você pode. Começar o namoro, sou eu que autorizo. E no médico, sou eu que vou dizer. Isso é discipulado, mas não é discipulado cristão. Porque o mestre está sendo aquela pessoa.
Discipulado cristão, Jesus é o mestre. E nós que estamos discipulando, o que nós somos? Discípulos fazendo o papel de pai, de mãe espiritual, para ajudar os jovens e os filhinhos a crescerem em Jesus. Está dando para entender isso, pessoal? Isso é muito importante. Muito importante. E o que nós estamos fazendo? Ajudando as pessoas a se moverem da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança. Ajudando você a crescer para ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas fortalecendo você, equipando você, cuidando de você, ajudando você nessa caminhada. Não simplesmente empurrando para você dar resultados, muitas vezes inclusive artificiais. Vamos para outra tela, por favor. E as candeias? Candeia e discipulado não é a mesma coisa, pastor? Não, elas alimentam umas às outras. O Eduardo mesmo veio com o grupo dele aqui, vou usar como exemplo. No grupo do Eduardo tem gente que já fez o discipulado e que está servindo através de uma candeia. Tem gente que se converteu ou foi integrado e agora vai fazer o discipulado. Da mesma forma, o discipulado entrega líderes maduros que podem servir, inclusive as candeias. É mais demorado, é mais difícil, é mais complicado, mas é bíblico. Bíblico. Investir primeiro nas pessoas, antes de dar a elas liderança e pastoreio, porque para elas liderarem e pastorearem, elas precisam ser nutridas. E isso dá mais trabalho, isso é mais lento, mas isso é bíblico. E aí qual é o papel então das candeias? Porque às vezes você chega e não vai para um grupo de discipulado, logo de cara. Mas você deveria ir para uma candeia. Por quê? Passa a outra tela, por favor. Porque isso aqui é uma candeia. Uma célula. Eu gosto da palavra células. Você fala assim, mas pastor, como assim célula? Não é um pequeno grupo? Pequeno e grupo célula nesse sentido tem a mesma ideia original. Quando eu uso a palavra célula, é para você entender que é algo vivo. Vivo. Orgânico e ao mesmo tempo organizado. Porque uma célula é assim. Então é algo vivo. E célula no sentido de que nós somos conectados de maneira viva àquele DNA. Ela é amorosa, então aponta para quê? Relacionamentos. É um lugar de relacionamentos, de amizade. Nutricional, por quê? Porque tem palavra, tem compartilhar o coração, tem falar das coisas de Deus, tem oração uns pelos outros. E eu gosto do D, porque se os 3 primeiros elementos falam da essência, os últimos 3 falam dos papéis. Então é uma célula, algo vivo, amorosa, então cheia de relacionamento, nutricional, porque as pessoas estão crescendo em Jesus ali, de evangelização. Inclusive a pior coisa que você pode fazer é falar assim, você está lá na candeia e diz assim, fulano, é o seguinte, a minha igreja tem uma candeia, e eu queria te chamar para a gente ir lá estudar a Bíblia essa semana. Vamos estudar a Bíblia na candeia com a gente? Se eu sou um não cristão, o que eu vou dizer? Coisa mais estranha, candeia. Estudar a Bíblia. Agora, se eu aponto para o DNA, olha, nós somos um grupo de pessoas, a gente tem sentido um relacionamento gostoso, caminhado juntos, e a gente vai comer algo junto, e lá a gente vai pensar na vida espiritual, a gente vai estar ajudando um ao outro. Você não quer ir lá conhecer esse grupo que eu estou fazendo parte, não? É completamente diferente. Porque as pessoas estão fugindo de estruturas, mas estão carentes de relacionamentos verdadeiros. E aí você pode levar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, as pessoas que você deseja alcançar para Jesus, e lá elas vão ouvir o Evangelho. Integração. Então, exemplo, você que está chegando aqui na igreja, tem muita gente chegando aqui na igreja.
Você precisa se integrar. Para que você tenha crescimento espiritual, você precisa se integrar. Então, às vezes você não vai começar no discipulado, mas você pode ir para uma candeia, conviver com famílias, conhecer pessoas. Você chegar aqui no domingo, ao invés de você sentar e sair sem falar com uma viva alma, porque você não sabe quem é quem aqui. Ao contrário, você chega aqui, você abraça fulano, ô fulano, ô quarta-feira, quinta-feira foi bom, hein? Ô, e deu certo aquele negócio que a gente estava orando por você? Deu. Ou não deu, continua orando. Ou seja, essa integração de coração e de vida. E aí a gente gera apoio. A gente gera apoio. A gente começa a cuidar uns dos outros. Lembra da figura de Paulo? Um corpo, onde cada um está cumprindo um papel, para que o corpo tenha desenvolvimento, para que o corpo tenha saúde, para que o corpo esteja equilibrado. Nós não fazemos essas coisas de maneira perfeita. Nós estamos todo dia tendo que aprender e revisitar esses princípios. Mas nós queremos ser uma igreja que os filhinhos são alimentados, que os jovens são encorajados, e uma igreja em que a gente honre pais e mães espirituais. Precisamos de você, meu irmão, precisamos de você, minha irmã, que já é um pai, uma mãe espiritual. Tem muita gente para a gente cuidar.